No começo da década de 60, em todo o mundo, vários movimentos de libertação iniciam a luta pela autodeterminação ou até pela independência. Angola é um dos palcos desta luta. Estamos em 1961. A União das Populações de Angola, mais tarde FNLA, desencadeia um ataque violento contra a população branca e negra na região norte da província portuguesa. Os ativistas da UPA reclamam o direito ao que dizem ser a sua terra. Na metrópole, o governo é confrontado com a falta de meios militares em Angola. Salazar decide então enviar mais tropas para controlar a revolta. A primeira luta é contra o tempo. O presidente do Conselho pede que se avance rapidamente e em força. A chegada das primeiras tropas acalma a população nas cidades, mas, a norte, a situação continua fora de controle. A guerra para defender pessoas e bens começa por não ter os efeitos desejados. O maior obstáculo é o terreno, como ficou patente na Operação Pedra Verde. Os comandos militares percebem que, para combater uma guerrilha, o soldado tinha que se adaptar ao clima, à selva e aos rigores da picada, fatores que jogavam a favor do inimigo. Logo nos primeiros dias, após os primeiros ataques que houve, que todos, enfim, que alguns desse tempo têm presente, houve indivíduos civis que escreveram cartas ao comandante-chefe, digamos, na altura, não, e ao chefe de Estado-Maior do Exército de Cambrapina, General Cambrapina, na altura, a dizer: nós precisamos aqui, naquelas primeiras aflições, a tropa estava lá a desembarcar de caqui amarelo, as primeiras companhias, que foram imediatamente daqui, e diziam: precisamos aqui de uma tropa tipo comandos. Este nome apareceu logo. Isto é uma carta datada de logo de 1961, após os primeiros acontecimentos. E fizeram-se duas tentativas. Há uma primeira que a ideia era constituir uma quarta força, portanto, recrutar gente voluntária e dar-lhe uma preparação especial nos 3 ramos das Forças Armadas, portanto, na Marinha, no Exército e na Força Aérea, e constituir uma unidade que seria uma quarta força, como se chamou então, que poderia, eventualmente, ser mais preparada para o tipo de conflito que tínhamos ali. O exército português é colocado perante a necessidade de criar forças específicas para combater os movimentos independentistas no seu terreno. Percebe-se que a guerra não pode ser ganha com tropas regulares, mas sim com uma infantaria de assalto capaz de realizar operações irregulares e de contra-guerrilha suficientemente treinada para penetrar nos esconderijos e nas bases do inimigo. Zemba, norte de Angola, 25 de junho de 1962. São constituídos os primeiros 2 grupos daqueles que haveriam de ser os antecessores dos comandos. Para a preparação destes grupos, foi criado um centro de instrução especial de contra-guerrilha a funcionar ao nível da região militar de Angola. Este centro de instrução 21, comandado pelo capitão de infantaria Jasmin de Freitas, funcionava junto do batalhão de caçadores 280, em Noki, liderado pelo tenente-coronel Almeida Nave. O CI-21 era apoiado pela Companhia de Caçadores Especiais 365, Corsários, que chegou a ser comandada pelo capitão de infantaria Jaime Neves. O primeiro instrutor do CI-21 foi o italiano Dante Vacchi. Na altura era jornalista, repórter fotográfico que trabalhava para o Parrimates, mas fora sargento da Legião Estrangeira, com experiências na Argélia e na Indochina. Concluído esse curso, os 2 grupos, comandados pelos alferes milicianos Miguel Antão e Vieira Pereira, receberam um cartão que os certificava enquanto comandos. Foram reconhecidos em cerimónia pelo ajudante de campo do general Venâncio Deslandes, mas, no quartel-general, não constavam em documentos oficiais. Entretanto, apareceu em Angola um jornalista do Parrimates, seu nome Dante Vacchi, e uma jornalista, Anne Gauss, foram lá fazer uma cobertura
fotográfica e para fazer uma reportagem para o Paris-Match, que depois chegou a ser publicado. Esse homem terá feito alguns comentários, ele afirmava ter uma grande experiência de guerra porque tinha vivido alguns conflitos. Nunca cheguei a perceber muito bem se todos como jornalista ou alguns como combatente. Ele também não era muito claro nisso. E fez alguns comentários sobre a forma como ele entendia que as forças portuguesas deviam ser empenhadas naquele tipo de guerra. E esse homem orientava a instrução, mas havia ali em tudo isto um certo espírito, digamos, de mercenário, porque prometia, se vocês fizerem bem a guerra e tal, depois isto é uma coisa breve, trabalhamos só de helicóptero. Mas realmente ensinou algumas coisas a que nós, as pessoas, não estavam habituadas. Coisas que ele tinha visto os outros fazerem e que transmitia. Portanto, não se pode dizer que fosse um instrutor, mas era um assessor, um indivíduo que, como hoje se diz, realmente dava umas dicas, digamos, sobre o assunto. Arranjou realmente um grupo especial, atuou, finalmente o comando de batalhão, como é lógico, deu conhecimento ao quartel-general. O quartel-general é convencido de que isso pudesse fazer noutros batalhões. E então aparece Zemba, o primeiro centro de instrução, que aparece com o nome de Centro de Instrução Especial contra a Guerrilha. E esse Tantvaki estava como um homem nomeado porque tinha tido alguma experiência, ou tinha experiência, pelo menos ele dizia que tinha, experiência de combate de comandos. Era um homem baixo, magro, por cima loirado, era um tipo assim de fraca figura, não tinha figura, não era forte, não era uma pessoa, até, quer dizer, fisicamente não era homem forte. Eu lembro-me que numa altura tivemos uma visita de uns generais, do Luanda, né, da região militar, e alguns oficiais de Estado-Maior, e ele arranjou com um grupo que ele tinha, que era de confiança, que era um grupo que ele já conhecia há muitos anos, que ele já conhecia há muito tempo, né, já do anterior, há alguns meses. Ele, com esse grupo, ele arranjou uma demonstração para os generais. Nessa demonstração havia um tipo que tinha sido guarda-redes, que dava uns saltos no ar e disparava contra uns balões, e depois tinha mandado derramar em cima da água petróleo, e depois aparecia um com lança-chamas e mandava uma furada do lança-chamas, o petróleo ficava a arder. Enfim, impressionou os nossos generais e o nosso oficial de Estado-Maior, que eram pessoas facilmente impressionáveis nestas coisas. As necessidades da guerra levam à abertura de mais 2 centros de instrução, agora na Kibala Norte, o CI-16 e o CI-25. É ministrada a instrução prática e intensiva de contra-guerrilha. A seleção do pessoal é feita pelo quartel-general para garantir que o curso conta com os melhores militares dos 6 batalhões que estavam na área operacional. As exigências de admissão eram severas para a época. Os instruendos, voluntários ou impostos, tinham de saber ler e escrever, possuir resistência física e psíquica, se possível saber nadar. Não era permitido barba ou patilhas e o cabelo tinha de estar curto. A disciplina, rígida, incluía censura da correspondência. O grupo de instrutores é liderado pelos capitães de artilharia Santos e Castro e Ribeiro de Oliveira e inclui sargentos e praças. Depois, mais tarde, pensou-se em constituir uma unidade de presidiários, digamos, a recrutar entre indivíduos presos nas prisões. Evidentemente, há uma instrução especial e com algum tipo de promessas, no caso do seu comportamento ser bom na guerra, e a unidade chegou a fazer-se em termos de papel. E então, como os tais comandos de Zemba, do CI-21, tinham efetivamente dado um resultado melhor, porque os próprios batalhões que iam daqui formados, digamos, rapidamente, como se entende, à pressa para corresponder à presença de tropa, os próprios comandantes, e há vários documentos sobre isso, se queixavam que a tropa não estava bem preparada, digamos, para aquela guerra, resolvem fazer um novo centro de instrução. E então escolhem militares que tivessem dado provas. Um deles era capitão, prestes a ser promovido a major, mas ainda como capitão, Santos e Castro. Nós entendemos que é o comando número 1. Nós chamávamos Monsieur Gilbert, porque
porque ele realmente era um indivíduo, gostava muito de tudo quanto fosse francês, quer dizer, era um romântico. Os cigarros que fumava eram o Gitanes, portanto, ele gostava de tudo que fosse francês. Todo o espírito informa, ele tinha uma ideia, realmente, e quando diz, olha, é preciso fazer uma tropa especial para não sei o quê, enfim, para responder aqui a esta guerra. O Donne-moi ma chance é uma coisa que toda a gente gosta de ter, a sua oportunidade. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore, par ton silence, tu parais la plus forte, mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Donne-moi ma chance, allons fais un effort, les apparences sont contre moi encore, mais je te jure que ce n'est rien, je ne veux pas. Cada dos primeiros grupos era constituído por 5 equipas. A de comando, com um oficial, um radiotelegrafista, um enfermeiro e 2 atiradores, mais 3 equipas, com um sargento e 4 atiradores, e a equipa de apoio, com um sargento, um apontador, um municiador de lança-foguetes e 2 atiradores. Estas equipas, de 5 elementos, viriam a sofrer alterações, mas a formação de 5 manteve-se até ao fim da guerra. O primeiro curso de comandos fica assim registado no período de 30 de junho a 3 de outubro de 1963, no CI-16. Os instruendos vinham das regiões militares de Angola e Moçambique. O segundo curso acontece no ano seguinte. É ministrado pelo CI-25 entre 5 de fevereiro e 10 de maio de 1964. Depois desta fatigante aula de aplicação militar, quero desejar aos meus pais, mana, noiva e restante família um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus e até o meu regresso. Atenção Lisboa, aqui fala o Chum. Aproveito a presença da RTP aqui para falar ao meu irmão e os amigos, desejando-vos a todos festas felizes e um Natal muito alegre. Até as minhas férias. Adeus. Atenção, Fermel de Basto. Vai falar Fernando Barbosa. Para a minha mãe, toda a família e as restantes pessoas amigas. Desejo um Natal feliz e um ano novo muito próspero. Adeus. Atenção, Barrancos, fala Forriel Escobar. Para meus pais e irmãs, para a minha querida, um abraço muito forte e um Feliz Natal e Ano Novo. Até à próxima. A educação física e a ordem unida são instruções essenciais para a formação de um bom combatente. Um homem, em circunstâncias de perigo, pode eventualmente não ter tempo para pensar, limitando-se a agir por instinto. Ora, o instinto mais forte do homem é o da conservação, e este dita por vezes as reações mais imprevisíveis que podem ir desde o heroísmo até à cobardia. O soldado, porém, tem de ser treinado a não se deixar dominar por esse instinto. A instrução visa, pois, tornar o soldado apto a resolver as situações de perigo com calma e eficácia, para isso contribuindo em muito a criação de reflexos automatizados que advêm da repetição sistemática de determinados procedimentos. Em 1961, coincidindo praticamente com o início das atividades terroristas, a prática do tiro reflexo, mais vulgarmente designado por instintivo, começou a ser difundida na instrução a quase todas as Forças Armadas, favorecendo-as com o elevado rendimento que permitia alcançar em situações imprevistas. Este grupo de oficiais deseja aos seus camaradas presentemente na metrópole e que pertenceram a esta unidade, Centro de Instrução de Comandos, as maiores felicidades, um Natal feliz e um ano novo que lhes traga as melhores realizações, quer no campo profissional, quer no campo pessoal. Desejamos também às nossas famílias que
nos estejam a ver e noivas que tiverem noivas na metrópole, aquilo que desejamos aos nossos camaradas e que em breve, o mais breve que for possível e conforme os condicionamentos da nossa missão permitirem, no gozo de uma licença, os possamos ir abraçar. Fez então o CI25 e durante o CI25 é que se começou a fazer a legislação, fez a proposta do crachá, fez a proposta das boinas vermelhas, até por isso a nossa pista na Quibala se chamava o aeroporto Boinas Rubras. Porque, como sabes, os crachás têm que obedecer à heráldica e o esquema que nós idealizámos no princípio no Zemba ainda mantinha aquela ideia de nós podermos ser lançados de paraquedas. Esse primeiro crachá, como sabem, tinha o Audaces Fortuna Juvat, portanto escrito, digamos, em latim. Tinha um capacete que conhecem, portanto, lembrava um capacete alemão da Segunda Grande Guerra, uma folha de louro, e louro, sim, vitória, glória e tal, portanto, essa era a única coisa, digamos, com a qual se concordava, e depois um alfange, uma cimitarra. Portanto, foi o primeiro crachá que apareceu, nem sei quem é que o fez, se calhar, não sei se foi talvez por inspiração do Dante Facchi ou por, não sei. Quer dizer, no fundo tinha pouco simbolismo, o simbolismo não tinha simbolismo assim especial, era uma katana ou uma faca, uma espada curva. Este segundo foi baseado num desenho do próprio Santos e Castro, acabou por ser alterado pela esposa do general Câmara Pina, então chefe de Estado-Maior, que fez o favor ainda de bordar o primeiro, com aquelas coisas, tal como o da boina. O da boina praticamente ficou como o Santos e Castro tinha desenhado. A boina vermelha aparece primeiro em Moçambique, com os grupos de Moçambique. Foi o general Carrasco que ultrapassando tudo e todos, concedeu a boina vermelha aos comandos. E a boina, não, assim como nasceu em Moçambique, morreu, digamos, também com aqueles grupos que tiveram formação na Macha. E então eles passaram a usar uma boina vermelha que foi um vermelho vivo. De tal modo, e apareceram, quando vieram de licença, em Lisboa, em pleno Rossio, a primeira vez, quer dizer, de boinas vermelhas. E então eles, importantíssimos comandos, e tal, desatavam a pancada com as pessoas que lhe chamavam esse palavrão, às cabeças vermelhas, não é? A partir de maio de 1964, a formação de comandos entra numa nova fase. Em Belo Horizonte, num aquartelamento abandonado pelos paraquedistas, passa a funcionar o Centro de Instrução de Comandos. Os cursos duram 3 meses, num total de 1000 horas, a uma média de 10 horas por dia. É aqui que são formadas a primeira e a segunda companhias. Um ano mais tarde, em 65, é criado o Centro de Instrução, ao abrigo do Decreto-Lei nº 46.410, de 29 de junho de 1965. Este centro formou comandos até ao fim da Guerra do Ultramar. As companhias destinavam-se às regiões militares de Angola e de Moçambique. Só em Angola, desde 1965 e até ao fim do conflito, atuaram 25 companhias de comandos. O suor derramado na instrução é sangue que se poupa no combate.
absolutamente imprescindível que a instrução seja mais dura que a campanha, para que uma vez lá, o combatente já robustecido por uma vida austera e de sacrifícios durante a sua preparação, não sinta diferença e deste modo o seu moral, mais ainda que o seu físico, não quebre. Estes militares conseguiram superar-se a si próprios. O seu esforço não será recompensado materialmente, a não ser por uma placa simbólica que sintetiza o apreço pelo seu valor. Procurámos fazer uma primeira companhia que não chegou à nossa ideia dos 5 pelotões, porque a base foi o 5. Era uma técnica baseada, digamos, em testes e na formação de pequenos grupos, na formação sociológica de pequenos grupos. Começava por juntar 2 homens a 2, portanto, depois esses conjuntos de 2 conjuntos de 2, e tínhamos 4, e cada conjunto destes 4 é que ia escolher, digamos, o seu chefe, e era o sargento. Esses 4 sargentos da equipa é que iam escolher, dos diferentes oficiais, iam escolher o oficial. Depois, outro ponto